Olá, olá, olá! Cá estamos, segunda-feira, 9h30, começando o nosso papo semanal. Estou aqui já esquentando os tamborins. Vamos dar o tempinho famoso, tempinho para que as pessoas se conectem, para que as pessoas entrem e a gente possa fazer aqui o nosso papo acontecer. Olá, Cecília! Vamos aguardar aí as pessoas entrarem para que a gente comece o nosso papinho, o nosso papo de segunda-feira, né? E hoje a gente tem mais um assunto interessante na pauta, um assunto aí que surgiu justamente por uma observação de toda essa conversa, toda essa demanda que tem acontecido por aí em torno desse tema. Aí eu falei, opa, eu acho que está na hora da gente dar uma aprofundada, da gente conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Nada melhor do que usar o nosso próprio espaço para isso. Então, gente, vamos lá. Estamos começando aqui a nossa conversa. E sobre o que a gente vai falar hoje, hein? O que a gente preparou? É o seguinte, de um lado é um tal de consultoria do sono vai danificar emocionalmente o seu bebê. Não pense nisso. Oi, Isabela! Por outro lado, a gente escuta, vem aqui, que eu vou fazer o seu bebê dormir 12 horas por noite sem despertar. Né? E aí você fica ali dentro dessa história. Afinal, o que é por trás disso tudo? O que uma consultoria do sono pode fazer pelo meu filho, pela minha família? Será que isso é um tipo de ajuda que vale a pena a gente contar? Então, gente, é justamente sobre isso que nós vamos fazer o nosso Conversa no Ninho hoje. A gente vai ter um papo muito aberto para a gente entender, afinal de contas, o que tem por trás, o que significa essa história toda de consultoria do sono. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se acomode. Hoje, mais do que nunca, a ideia é realmente fazer uma conversa muito solta, muito franca, muito transparente, onde eu quero ouvir vocês, eu quero saber qual a opinião que vocês estão trazendo dentro disso, porque é um assunto bastante polêmico e que dia após dia vem ganhando mais e mais gasolina, combustível nessa conversa. Então eu quero ouvir vocês, tá? Então aqui é um espaço de trazer mesmo essa opinião e a gente fazer essa conversa fluir. Só tem uma coisa que eu quero combinar com vocês, gente. Quem já me conhece há mais tempo, quem já me acompanha há mais tempo, já sabe qual é a premissa aqui. Mas para quem está chegando, acho importante a gente fortalecer isso. Esse espaço aqui é um espaço para que a gente tenha liberdade de ter opiniões, mesmo que essas opiniões sejam diferentes, sejam conflitantes. Aqui a gente não trabalha com verdade absoluta. Aqui a gente trabalha com uma coisa que eu ouvi um dia desse, de um podcast que eu amo de paixão, que eu já indiquei aqui 1000 vezes, que é o Mamilos, que o mais importante do que você defender pontos é você construir pontes. Então aqui está aberto para vocês dizerem o que vocês acham, o que vocês não acham do assunto, desde que haja respeito, tá? Então se uma pessoa trouxer um ponto de vista completamente diferente do seu, vamos acolher, vamos acatar e vamos ouvir o que tem por trás disso. Combinado? Então vamos seguir aqui com o nosso principal ponto, né? Que é isso aí. Afinal de contas, o que seria essa história de consultoria do sono? Vamos começar a construir esse raciocínio, mas para que a gente comece a fazer tenha um pouquinho mais de sentido nessa conversa, eu queria fazer uma proposta. Ao invés da gente já conversar dentro daquela perspectiva assim de, afinal de contas, isso aí é positivo, isso aí é negativo, eu devo fazer, não devo, é certo ou errado? Antes de a gente entrar nessa seara aí de juízo de valores, vamos tentar entender mesmo o que é isso. Porque eu percebo pela fala de muitas pessoas que ainda existem muitas dúvidas em relação ao que de fato vem a ser uma consultoria do sono. Então eu gostaria de propor isso para vocês, da gente começar pelo básico, pelo o que é. E depois que a gente entender o que é, aí a gente vai entender o seguinte, o que você acha disso, né? Eu acho que assim a gente tem uma conversa um pouco mais nivelada e que faça mais sentido, porque a gente está partindo do mesmo ponto de vista, tá bom? Então vamos lá, gente. Nos últimos dias, eu lancei aqui nos stories um espaço para que vocês me dissessem assim, eu perguntei para vocês, e afinal de contas, o que vocês acham que é a consultoria do sono, o que vocês pensam sobre isso? E aí eu coletei várias informações e eu gostaria de trazer aqui para que a gente pudesse falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Para que a gente também tivesse mais riqueza na nossa conversa. Então vamos lá. A Gabriela trouxe o seguinte comentário.
Consultoria do sono é um nome bonito que arranjaram para treinamento de sono, o que sou totalmente contra. A Paula disse assim: não sei o que pensar. Por um lado, acho importante olhar para o sono do bebê. Por outro, odeio a ideia de deixar chorando. Já a Amabile, olha que nome bonito, não vejo sentido em intervir na natureza, por isso sou contra. Bebês irão dormir quando estiverem prontos. A Dani Flauzino fala assim: não é algo 100% garantido. Cada criança é única e nem sempre conseguiremos... Aí aqui a palavra veio cortada. Eu acho que ela quis dizer controle. Nem sempre conseguiremos controle, tá? Se você entrar aqui, Dani, pode me corrigir se eu estiver errada. Tiago falou o seguinte: consultoria do sono é uma agressão. Bebês precisam de colo e presença dos pais. Apenas isso. E a Amanda falou: consultoria do sono é fazer o bebê dormir sozinho a noite toda, tá? Eu trouxe aqui, não trouxe todos os comentários, que eu recebi várias coisas, muito obrigada, aliás. Eu não trouxe todos, mas eu acho que isso aqui já é o suficiente pra gente começar o nosso papo. E depois, ó, quem tá aqui, ó, pode trazer contribuições, que eu quero mesmo ouvir vocês, como eu falei, tá? Por essa fala aqui, né, dessas 6 pessoas que eu trouxe pra vocês, a gente percebe algumas coisas bastante interessantes. Primeiro que a gente percebe opiniões contraditórias. A gente percebe, assim, muitas pessoas falando sobre não sei se é positivo, porque eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, eu tenho considerações em relação a isso. Outras pessoas falam: não, eu acho que pode ser um caminho bem bacana assim, apesar de eu ter algum receio. Mas uma coisa eu queria dizer para vocês, de maneira geral, todos esses comentários que eu trouxe aqui, cada um deles carrega algumas informações que não estão totalmente corretas sobre o que vem a ser esse trabalho. Então é mais uma prova da importância da gente conversar sobre isso, da gente entender assim de fato o que vem a ser, né? Do que a gente está falando, o que vem a ser essa consultoria do sono? Será que é isso tudo aqui mesmo? Consultoria do sono, treinamento do sono, eu vou largar o bebê chorando, é isso mesmo? É para fazer o bebê chorar, ó, é para fazer o bebê dormir a noite inteira, independente do caso? Dá para falar desse assunto mesmo partindo da ideia de que os bebês são tão diferentes? O que é que tem por trás disso tudo? Mas antes da gente se aprofundar, aproveitando que vocês estão aí quietinhos, eu estou ganhando aqui um tempo e soltando algumas informações para enriquecer a nossa conversa que vai acontecer aqui no momento que vocês começarem a se manifestar. Mas assim, eu acho que tem uma coisa que é muito importante da gente salientar antes de tudo, que é um parêntese bastante significativo, que é o seguinte, e eu também vou usar 2 falas aqui que chegaram que são interessantes. A Camila falou assim: é um assunto polêmico devido ao fato de ter profissionais antiéticos atuando no mercado. Já a Caroline Souza fala: não é qualquer pessoa que faz uma consultoria que respeite as necessidades do bebê. Sim, gente, esses pontos são importantes de serem considerados, sim. Esses pontos constroem para a gente um bom ponto de partida, uma segmentação em relação ao que a gente está falando e o que a gente quer construir dentro dessa conversa, tá? Então, assim, eu já fiz vários alertas aqui dentro desse perfil, já fiz lives, já fiz stories, já fiz posts falando sobre isso. Cuidado, gente, muito cuidado com o que é ofertado por aí. Sim, existem pessoas que estão vendendo promessas muito milagrosas, promessas que não são possíveis de serem atendidas. Então, quando você escutar alguém falando coisas do tipo 12 dias, 12 horas de sono garantido para o seu bebê, noites sem despertares, seu bebê dormindo a noite toda desde a maternidade, fique com as antenas ligadas. Porque, gente, e esse assunto que eu vou dizer aqui agora não diz respeito só a bebê, né? Diz respeito a todos nós. Tudo que diz respeito a gente, pessoas, seres humanos. Não existe solução única para nada. Nada nessa vida. Então, assim, se existir alguém que aparecer para você com algum determinismo, seja na ordem que for, que você tem que fazer alguma coisa, em qualquer sentido que seja,
levante as suas anteninhas, porque isso não é legal. Então, sim, no mercado de sono também tem muita gente falando sobre isso. Também tem muitos profissionais aí que estão vendendo coisas que são promessas que não deveriam ser ofertadas para ninguém. Porque isso pode representar, sim, ou você vai colocar o bebê numa situação que talvez não seja favorável para ele, ou é simplesmente uma promessa vazia. Então, muito cuidado com o que vocês compram por aí. Agora, o outro lado também é importante da gente considerar, gente. Toda e qualquer profissão, coletivo, grupo, associação de pessoas, sempre vai ter gente que vai representar de uma maneira mais bacana, mais positiva aqueles princípios, como sempre vão ter algumas pessoas que não vão seguir aqueles protocolos. Isso vale para qualquer profissão. Então, se por acaso você encontrar alguém aí se apresentando como consultor do sono, né? Ou estiver vendendo alguma solução dentro dessa seara e que está fazendo coisas desse nível, que representa uma promessa miraculosa ou uma coisa que vai agredir a proposta do bebê, o desenvolvimento do bebê ou a vontade da família, denuncie. É assim que a gente trata um profissional que está fora da curva. A gente não pega este profissional e estende essa postura para toda a categoria. A gente não fala que todos os consultores do sono são irresponsáveis, são antiéticos, vão criar danos para o seu filho, são despreparados, falam qualquer coisa que vem na cabeça, porque existem alguns profissionais que agem dessa maneira. Então, é muito importante saber separar o joio do trigo. Então, profissionais que agem dessa forma, como eu já disse, repito, precisam sim ser denunciados. E vocês precisam se blindar disso. Mas, minha gente, existem muitos e muitos e muitos profissionais por aí que vão ter condições, que vão estar preparados para ofertar para você um bom olhar, uma coisa bem atenta em relação a como ajudar o seu bebê a ter uma melhor qualidade de sono. Eu falo do meu trabalho, é claro, eu não posso falar sobre o trabalho de todas as pessoas, mas ao mesmo tempo eu também conheço várias e várias profissionais que também têm essa mesma consciência, essa mesma ética e são pautados pelo mesmo princípio, ok? De cuidar do bebê, de zelar por aquele contexto. Então, assim, não achem que é uma ou outra pessoa que vai fazer isso. Existem pessoas, existem profissionais incríveis no mercado. Então, não achem assim, ah, não, mas a grande maioria faz besteira, né? Pra gente falar de uma forma mais bonitinha, como a gente conversa com os nossos filhos. A grande maioria faz bobeira. Não é assim. A grande maioria trabalha muito bem, né? Mas, infelizmente, a gente tem aí alguns profissionais que realmente não poderiam representar a categoria e não representam, tá? Então vamos lá, gente. Então com este olhar que eu trouxe aqui, né, onde a gente separou o que vem a ser uma boa consultoria do sono com um processo ou um trabalho que a gente não pode nem considerar como tal, embora esteja dentro desse guarda-chuva do sono. Então é dentro desse espectro aqui agora que a gente vai comentar sobre o que de fato então vem a ser a consultoria do sono consciente, né? Bom, primeiro passo, gente, as pessoas que trabalham com isso, que oferecem esse trabalho, elas precisam ser certificadas. Elas precisam ter formação para isso. Então, assim, cobre isso, pergunte assim, mas qual é a sua formação? O que você fez que te capacitou para falar sobre isso? Porque sim, gente, o sono é um assunto extremamente complexo, né? Então é muito importante a gente estar cercado de pessoas que buscaram esse olhar, que foram lá atrás de saber o que é que tem por trás disso, para poder ter a ousadia de trabalhar com vocês em relação a isso, ajudar você na sua realidade. Precisa ter muita, muita, muita informação. Tá? Não vem no instalar de dedos. Então, primeiro passo é saber desse tipo de coisa. Segundo passo, que tem uma coisa que é importante, e agora eu vou voltar a cada um daqueles comentários que eu li lá atrás, para tentar explicar por que cada um deles carrega uma informação que não é totalmente correta em sua interpretação do que vem a ser uma consultoria de sono. Então, eu vou passar por cada um daqueles pontos ali e convido vocês a virem aqui comigo. Então, vamos lá. Consultoria do sono é igual a treinamento de sono?
essa é uma importante diferenciação que precisa ser trabalhada. Porque na maioria das coisas que a gente escuta, seja de pessoas que defendem, seja de pessoas, principalmente pessoas que acusam, fazem uma junção dessas duas coisas. Transforma a consultoria em treinamento de sono. Fala assim, vai lá, você vai contratar uma consultora e ela vai fazer isso com o seu filho. Então, algumas coisas que eu queria dizer aqui para vocês em relação a isso. Não, gente, não é a mesma coisa, tá? O trabalho que a gente faz na consultoria do sono tem muito mais relacionado a como que você constrói o melhor contexto de sono para o seu bebê, né? Para que aquele soninho aconteça de uma maneira mais plena, mais até natural, né? Que a gente ajuda que esse contexto seja mais favorável a isso. Então, ele é muito mais voltado também a fazer os pais compreenderem o que é que está por trás do sono e por faixa etária. Então, assim, qual é a faixa etária do seu bebê? Então, você sabe o que é esperado em relação ao sono do bebê nesta faixa etária? Até para você avaliar se o seu bebê está ou não com uma questão de sono, porque sim, às vezes os pais aparecem pra gente dizendo, eu não aguento mais, o meu filho tem um problema de sono. E quando a gente vai ver, esse problema não existe. Às vezes, por exemplo, o bebê está no primeiro trimestre de vida, ele tem aquele soninho picado mesmo, ele não vai ter aquele sono muito longo à noite, só que existe uma expectativa de que seja assim. Então, assim, a consultoria do sono atua nisso também, e principalmente. Como que a gente constrói o melhor contexto e como a gente constrói informação acerca do assunto. Porque quando os pais estão preparados em relação a isso, estão munidos dessa informação, eles se sentem seguros também para lidar com esta construção de uma maneira mais espontânea, tá? Então, assim, isso é o foco do trabalho da consultoria do sono. É muito mais do que simplesmente pegar lá uma bíblia, um método, um caminho, qualquer coisa e aplicar, tá? Então, assim, entendam, é uma coisa diferente da outra. E, aliás, eu queria também fazer um parênteses significativo aqui. Gente, o que as pessoas andam dizendo por aí sobre o que vem a ser treinamento de sono, tá? Na boa, gente, não deveria nem levar esse nome. Porque, assim, você pegar um bebê e deixar ele no berço, chorando, sozinho, noites após noites, sozinho, sem ser confortado, né? Com a mãe chorando lá no outro quarto. O nome disso não é treinamento, não é nada disso. O nome disso é abandono de bebê. É isso que está sendo promovido ali. E não existe nenhuma pessoa que trabalha no universo do sono dentro daquele quadradinho lá que eu estabeleci antes, né? E que vai achar que isso minimamente faça sentido. Tudo bem? Então, assim, primeira coisa que é importante a gente entender. Consultoria do sono não é igual a treinamento de sono. Não, são coisas diferentes. Ainda mais esse treinamento de sono que as pessoas estão considerando hoje em dia, tá bom? Então vamos seguir aqui. Outra coisa, aquilo que a Paula trouxe pra gente, assim, né? Eu tenho medo de abandono. Então, assim, como eu já acabei de falar aqui agora, Paula, fique tranquila. E quem mais pensar dessa maneira? Não, nós não praticamos abandono de bebê dentro desse trabalho. Não existe isso, tá? Existe um trabalho até que a gente promove e estimula muito o contato de qualidade, que muitas e muitas vezes, olha que coisa doida que eu vou falar aqui agora. Muitas e muitas vezes, você tem um contexto onde a privação de sono está acontecendo ali dentro daquele sistema, daquela família. O bebê não está dormindo, a mãe não está dormindo, o pai não está dormindo. E aí você fica trabalhando a ideia de que assim, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. E aquela família está cada vez pior, né, em termos de cansaço. E nós todos sabemos o que significa o cansaço. Então, o que acontece é que até a conexão entre essa mãe, esse bebê, esse pai, esse bebê, essa mãe e esse pai, esse sistema familiar, essa conexão começa a ficar muito comprometida, mesmo por causa do cansaço. E esse discurso do vai passar, vai criando ainda mais distanciamento entre esses indivíduos que estão ali, porque eles se sentem incapacitados de fazer isso. Então, na verdade, o trabalho que a gente faz na consultoria do sono
perpassa muito esses aspectos emocionais, muito esse reforço da importância do vínculo de qualidade, do contato, da entrega. Sim, a gente explora isso nos trabalhos que a gente faz com as famílias, tá? Como que a gente pode melhorar e cuidar e zelar ainda mais por essa conexão toda que é importante, não só para o sono, mas para tudo que diz respeito ao desenvolvimento pleno desse bebê, dessa família, tá? Outro ponto, né, que existe assim aquela ideia. Consultoria para quê, gente? É só deixar a natureza agir. O bebê, se você deixar o bebê com você, colado em você o tempo todo, ele já vai ter tudo que ele precisa e ele vai, faz parte da biologia, né? Como a gente tem ouvido muito ultimamente, assim. Inclusive eu tenho umas amigas que falam uma coisa muito boa, que falam assim, gente, até quando vão ficar comparando a gente com os chimpanzés, né? Nada contra os chimpanzés, mas assim, a minha única dúvida é que é o seguinte, a mamãe chimpanzé, ela não precisa sair para trabalhar, arrumar a casa, né? Se cuidar dos outros filhos. Então, assim, a gente é muito mais do que uma mamãe chimpanzé, né? Nós gostaríamos também, quem não gostaria de ter a chance de ficar com o seu filhotinho ali pregado do lado de você, ao invés de ter que cuidar de tantas coisas, assumir tantos papéis. Numa situação, numa sociedade que tem uma rede de apoio tão falha como a nossa no Brasil, né? Então, assim, não, gente, a gente é bem mais do que uma mamãe chimpanzé. Mas a gente tem outras coisas que a gente tem que cuidar também. E uma coisa que também está errada nesse discurso de que, assim, os bebês já nascem sabendo dormir. Gente, não é o que falam os estudos. Sim, existem cientistas do sono, que são pessoas muito renomadas, que estudam muito isso, né? E o que eles dizem é o seguinte, que isso não é uma verdade. Na verdade, a grande maioria dos bebês precisa sim de ajuda para aprender a dormir, porque isso não é tão natural e espontâneo quanto a gente imagina. É mais ou menos a mesma coisa como mamar. Né? A gente tem aquela ilusão de que assim, mamar é aquela coisa espontânea, que é totalmente instintiva, que o bebê vai nascer e vai pro peito, vai mamar lindamente e você vai ter uma experiência incrível dentro daquele processo. E aí, de repente, quando a gente vai desse jeito lá para a maternidade e o bebê nasce, e aí a gente tem aquele choque de realidade, né? Que aí a gente vai ver e a amamentação não é bem assim como venderam. Em alguns casos até né, que eu falo, nossa gente, que dádiva que você teve. Mas assim, em muitos casos é um processo de aprendizado. O bebê precisa aprender a mamar, ele precisa saber a melhor posição, ele precisa ser estimulado a fazer a melhor pega. A mamãe precisa entender princípios daquele processo, qual é a importância, a relevância da sucção não nutritiva, o que é a descida do leite, tanta coisa, tanta informação que a gente precisa ter sobre o processo da amamentação. Por quê? Porque não, gente, não é tão instintivo e fisiológico. É preciso dar uma boa mãozinha para que esse processo se estabeleça. E quando a gente está falando do sono, é a mesma coisa. O bebê precisa também do melhor contexto. Quem nunca aí se deparou com uma situação de um bebê estar caindo de sono, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, gente, a criança não se aguenta. E ele simplesmente não dorme, né? Porque ele luta. Então, é aquele recadinho que eu tenho que dar para vocês. Até nisso, a gente tem um papel também como pais, mães e cuidadores desses bebês. Cabe a gente também ajudá-los nesse processo de aprender e desenvolver a sua habilidade de dormir. Nós atuamos como zeladores desse processo de sono, tá? Só que como é que a gente pode... Oi, Marina! Como é que a gente pode fazer esse processo, ajudar o bebê nesse processo, se a gente não tem essa informação, né? Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas mães não crescem com aquela história assim de que uma soneca por dia é o suficiente para o bebê e não sabe que um recém-nascido às vezes ele vai precisar de 5, 6 sonecas por dia, tá? E aí o que acontece? Vai construindo um contexto de cansaço, de estresse daquele bebê que vai ter mais dificuldade de dormir. Toda uma cadeia de coisas começam a acontecer porque você não teve aquela informação, tá? Então, não. O sono não é tão fisiológico quanto pintam, não é tão espontâneo e tão natural. É preciso sim ajudar os bebês dentro desse processo, mas não é do jeito que está sendo colocado por aí, gente. Não é
pegando o bebê e forçando ele a dormir. Eu costumo dizer para todas as famílias, nós, consultoras de sono, não fazemos um bebê dormir. Nós construímos o melhor contexto para que esse sono aconteça. Nós, juntamente aos pais, né? Porque eu não sou super nanny, eu não vou lá e coloco um bebê para dormir. Nós construímos esse contexto dentro do sistema que o bebê está inserido. Tudo bem? Então vamos lá, gente. O que mais que a gente... Tá, outra coisa que eu queria reforçar aqui também é que dentro também daquelas coisinhas lá que as pessoas têm feito, do lado de lá quando estão criticando a gente, estão falando coisas assim do tipo: não, você não deve contratar ninguém para ajudar o sono do seu bebê, você não deve conversar com ninguém a esse respeito, porque essas pessoas vão fazer mal ao seu bebê. E nós aqui vamos te ensinar o que você tem que fazer para o soninho do seu bebê. Aí vem aquela história de você precisa seguir horários regulares, você precisa cuidar do ambiente de sono, você precisa fazer um ritual de sono assim, assim, assado. Aí quando a gente para olhar, eu falo assim, gente, mas que coisa triste, né? Porque assim, no final da história, existe uma crítica a um trabalho que é feito por nós, consultores do sono, e a solução que é apresentada por essas pessoas, na verdade, é o trabalho que a gente oferece. Aí eu falei, poxa, gente, que coisa triste, né? Porque dentro dessa história toda, a gente percebe duas coisas bastante delicadas aqui. Primeiro é que existe uma crítica muito grande, sem nem conhecer o nosso trabalho, porque como é que você pode criticar um trabalho e ofertar como solução aquilo que o próprio trabalho faz? Sinal de que não conhece, certo? E segundo ponto, gente, que eu preciso fazer esse parêntese também, é a oferta que a gente faz às famílias, que é essa construção aqui que eu acabei de falar, a gente faz com muito mais propriedade. Porque a gente, eu te falei, a gente estudou muito para isso. Então a gente não só vai trazer para vocês todas essas orientações, esse calhamaço de regrinhas, né? O cuidado com isso, cuidado com aquilo, como a gente vai ter o cuidado de aplicar aquilo para o seu contexto, para o seu bebê. Para tentar te entender com você o seguinte, por que algumas medidas com o seu bebê não funcionam? E o que você vai fazer diante disso, se o seu bebê não responder do jeito esperado, vamos dizer assim, né? Ah, o livro está dizendo que é para fazer desse jeito, aí você faz e o bebê não funciona direito. Por que isso acontece? Então, gente, mais uma coisa que eu queria dizer em relação a esse trabalho que a gente está fazendo de construção do que vem a ser a consultoria do sono, né? Na consultoria do sono, a gente trabalha todos esses elementos que estão chegando até vocês agora, só que com esse diferencial, com a aplicação para o seu contexto específico e não apenas o que vem no livro, ok? Que é justamente o que eu queria dizer para a Dani, que falou lá atrás comigo, que ela falou assim, mas Ana, eu tenho preocupação com esse trabalho de consultoria, porque assim, as crianças são únicas. Então, como é que a gente pode ter um trabalho que a gente possa acreditar ser eficiente se as crianças são únicas? Por causa disso que eu acabei de te dizer. Porque o trabalho de consultoria do sono, ele é personalizado, tá? Ele é voltado para a sua necessidade, para a sua realidade. E, inclusive, gente, é muito importante a gente falar sobre isso junto da outra fala da Dani, assim, então não é 100% garantido. É verdade, Dani, a gente não tem como dizer isso. Se alguma consultora falar para você assim, ó, vem comigo porque eu garanto para você que o seu bebê vai estar dormindo em tanto tempo, também cuidado com isso. Por quê? Porque nós, como consultoras, nós somos orientadoras. A gente passa para vocês uma série de informações, a gente constrói o contexto, a gente auxilia, a gente apoia, a gente dá para vocês as condições de fazer na prática algumas coisas de uma maneira diferenciada. Agora, de verdade, quem faz são vocês. Então, o que acontece? Por mais que a gente tente fazer um trabalho, também a gente precisa trabalhar com esse empenho das famílias. E não é só o empenho, né, gente? São as condições mesmo. Porque às vezes a família passa por algumas atribulações que ela, por algum motivo elas não vão conseguir fazer aquilo que precisa ser feito naquele momento. Cuidar, zelar por todos aqueles pontos. Às vezes a vida da gente não permite aquilo naquele momento. E aí a coisa pode não trazer o resultado que estava esperado no tempo que foi desejado desde o início. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, os bebês são únicos e são pessoas. Então a gente vai lá, trabalha, aí o bebê responde super bem. E o tanto de mudança que acontece nos primeiros anos de vida do bebê, quanto ele cresce, quando ele amadurece e quanto ele muda o seu padrão de sono.
Aí você tá lá com o bebê com um padrão redondinho. Aí daqui a pouco o que acontece? Degringola tudo. Né? E aí o bebê entra numa regressão de sono e tem que fazer uma transição de número de sonecas, aí dá aquela turbulência. Aí você fala, mas eu não achei que ia estar 100% garantido? Não está, porque na vida nada é 100% garantido. Um trabalho de consultoria vai te ajudar a entender, inclusive isso. Entender que vão acontecer alterações no processo de amadurecimento desse bebê e que você vai estar preparado para elas, mas que você tem que aceitar que elas acontecerão. Tá? Então, assim, voltando, Dani, quando a gente olha para o bebê, quando a gente começa a fazer um trabalho, a primeira etapa que a gente faz é um mergulho muito profundo naquele contexto, né? Naquela família, entender quais são os desejos, qual é a métrica. Porque, assim, a Amanda até falou uma coisa, para mim, consultoria do sono é fazer o bebê dormir sozinho a noite toda. Não. Não é isso, porque na verdade a métrica é dada pela família, o objetivo é dado pela família. O que você busca aqui? E mais do que isso, qual é a idade do bebê? Porque às vezes a família pode chegar para mim dizendo assim, Ana, eu quero que meu bebê durma a noite inteira sem acordar e o bebê tem 2 meses. E eu vou dizer para ela assim, olha, me desculpe, mas você está desejando uma coisa que não é compatível com a idade do seu bebê. Isso não vai fazer bem para o bebê, ele não está pronto para isso, não é a hora para que isso aconteça. A gente pode construir um melhor desenvolvimento, mas essa métrica agora não é possível. E se a mãe quer muito isso, eu abro mão, tá? Porque assim, eu falo, olha, realmente nessa trajetória eu não tenho condição de te acompanhar. Infelizmente, porque eu não acho que seja uma coisa positiva para o bebê nessa faixa etária. Agora, se a gente respeita a faixa etária do bebê, o segundo quesito é a métrica da família. Então, às vezes, a mãe chega para mim e fala assim, por mim, se o meu bebê acordar 2 vezes na noite para mamar, para mim tá perfeito. E é essa a métrica que a gente vai perseguir. Eu não vou botar esse bebê para dormir 12 horas na noite, por que eu vou fazer isso? Tá? Então, assim, gente, aquela história que dizem assim, vão fazer com que você interrompa a amamentação, vão dizer para você que a cama compartilhada precisa terminar. Não é isso. A gente não fala nada disso. A gente parte do desejo da família. Você quer manter esse contexto? Nós vamos manter esse contexto e vamos alinhar expectativas. Nós vamos dizer o que a gente vai alcançar dentro desse contexto que a gente está mantendo e qual é o prazo para que isso aconteça. Que talvez precisa ser um pouco mais elástico do que estava previsto no primeiro momento. Mas isso faz parte de um trabalho consciente, de um trabalho responsável que é feito junto às famílias. Sempre junto às famílias e não no sentido de eu sugerir ou eu determinar qualquer coisa que seja para vocês, tá? E, inclusive, o último ponto aqui, né, que foi do Tiago, que o Tiago vira e falou isso, eu sou contra a consultoria do sono, porque na consultoria do sono eles vão dizer para você que você não deve dar colo para o seu filho, que você não deve confortar o seu filho. Isso definitivamente não existe, Tiago. Preciso te desapontar ou te deixar muito feliz, né? Porque às vezes você estava com essa crença e que bom que ela não existe. Mas assim, não é por aí. A gente não diz pra você que você não pode confortar o seu filho, que você não pode pegar no colo. Eu não digo pra uma mãe que ela não pode amamentar, não digo nada disso. Eu parto da necessidade daquela família, dos objetivos daquela família. Inclusive, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Já aconteceu, não foi nenhuma nem 2 vezes, foram várias vezes das mães chegarem pra mim dizendo que gostariam de fazer um desmame noturno. E quando a gente organizou melhor o processo do sono do bebê, ela manteve, ela queria um desmame total. Ela manteve a amamentação por muito mais tempo, porque agora ela não precisava mais acordar de hora em hora durante a noite. Porque realmente são poucas as pessoas que sobrevivem a isso muito tempo, né? Então, assim, ao contrário do que imaginam, muitas e muitas vezes eu já preservei a amamentação, ao invés de interrompê-la. Até porque eu também sou consultora de amamentação, né? Então, para mim, isso é um fator importante. Mas voltando, gente, diante dos pontos que eu trouxe aqui agora, que o meu objetivo era construir um tanto aí desse entendimento, assim, olha, se a gente vai avaliar se isso é positivo ou se isso é negativo, a primeira coisa a ser feita é nivelar o conhecimento. Então, a partir desses pontos que eu trouxe aqui agora, né, a gente ainda tem mais meia hora,
eu trouxe os pontos para dizer para vocês assim, o que eu chamo de consultoria do sono, o que deveria ser tratado como consultoria do sono é isso, é este trabalho, tá? Agora, em cima deste trabalho, vamos avaliar. O que você acha disso? Isso funciona para você? Isso não funciona para você? Para você é uma coisa que não faz o menor sentido, porque para você é o seguinte, eu quero seguir o processo do desenvolvimento do meu filho, eu quero estar com ele na minha cama compartilhada e para mim não tem problema ele acordar quantas vezes que forem para ele mamar, porque para mim isso não é um incômodo. Então, meu bem, viva feliz e não sinta dúvida nenhuma se você tem ou não tem que cuidar do sono do seu filho. Tá? É uma coisa que você precisa entender, compreender para você decidir. Então agora que eu já falei desse tantão, eu queria ouvir um pouco de vocês que estão aí. Assim, afinal de contas, o que vocês ouvem, o que vocês pensam sobre essa história de consultoria do sono e como que vocês encaram isso aí? Para vocês é uma coisa positiva, é uma coisa negativa? O que vocês me dizem a respeito? Vou tomar uma aguinha enquanto vocês elaboram aí. Para ver aqui. Tem muita gente gostosa aqui. Muita gente que tem tempo que eu não vejo. Que coisa boa. Gabi tá por aqui, Gabi Zapa. Ai, que delícia, Aline. Elaine, que tá sempre com a gente. Isabela. Oi, pessoal, boa noite a todos. Claudenice, quanto tempo que eu não te vejo por aqui. Oi, Rani, tudo bem? Célia. Oi, minha gente, boa noite, Célia, tudo bem? Eu tinha medo, ouvia coisas negativas e positivas, por isso procurei uma profissional que me mostrasse ter respeito pelo bebê. E fui buscar a sua ajuda. Pois é, Marina, é isso aí. E existem profissionais que têm respeito pelo bebê. E não só o bebê, né? A mãe é muito importante ser observada nesse processo. Que é um processo, assim, não é fácil, gente, esse processo de ter filho pequeno, né? Nossa, são tantas portinhas emocionais que a gente abre dentro desse processo. Tudo. Eu costumo dizer, assim, que a gente é preparado para várias coisas da maternidade, mas tem várias coisas que são tão significativas e que a gente não recebe preparo nenhum, né? Então, por exemplo, a amamentação hoje eu posso dizer que nós estamos mais informadas, graças a Deus. Então eu vejo assim mães mais se preparando, né? Buscando mais ajuda, mais conhecimento para esse momento da chegada do bebê. O que vai fazer com essa amamentação? Eu percebo isso. Mas, por exemplo, é tão triste ver como que não existe preparo nenhum e conversa nenhuma sobre o processo de desmame, que é tão delicado e tão difícil, né? Que ele aconteça quando tiver que acontecer. Não importa se você quer fazer uma amamentação tardia, ou se você precisa interromper mais cedo, ou você quer interromper, não importa. O desmame é um assunto delicado e não é tratado. E eu acho que o sono também carrega nuances muito delicadas dentro desse processo, né? Que a gente trata muito na nossa consultoria, né, Marina? E que bom que você veio, que bom que você se permitiu pensar de uma forma diferente, né? Essa coisa de que assim, olha, tinha restrições, mas agora não tenho mais, porque eu pesquisei, fui atrás e encontrei isso. Mari, fiz com minha filha e foi a melhor coisa da vida, passou a acordar de bom humor e eu passei a curtir muito mais a maternidade, ficou muito mais leve. Mari, isso aí é uma das coisas que eu construo, eu fico muito triste com o processo que está acontecendo hoje em dia. Eu peço a vocês, que são pessoas mães que já passaram por esse processo, que vocês não se calem no momento que a gente está vivendo hoje, porque tem muita mãe por aí que está precisando desse depoimento de vocês. Porque as coisas estão ficando muito delicadas hoje em dia, né? Então, assim, a gente está calando muito a voz dessa mãe. Então, assim, com essa história de que a mãe tem que aguentar e que, assim, que a mãe tem que se submeter a essa situação toda até o dia em que tudo vai se resolver.
Gente, isso é muito sério, isso é muito delicado. E ainda mais delicado é ainda quando a gente pega toda essa história e coloca dentro de uma configuração que a gente chama de criação com apego, tá? Porque assim, eu acho muito difícil esse determinismo. E eu quero deixar muito claro aqui, registrem todos, prestem atenção. Eu não sou contra a criação com apego. Eu sou contra determinismos, tá? Porque, por exemplo, se você tá lá praticando o seu maternar e você, por uma questão ou outra, você não concorda, ou você não consegue, ou você não tem condições de seguir com alguma coisa que está lá na criação com apego, isso faz de você o quê? Uma mãe sem apego? Né? É delicado demais isso, é complicado demais isso. Eu acho que a maternidade precisa definitivamente de mais leveza. Aliás, minha gente, quem não viu ainda, corra hoje e vai ver o texto que a Thaís Vilarinho publicou lá no Mãe Fora da Caixa, que é sobre isso. Nós estamos vivenciando hoje um processo muito difícil, onde assim as mães estão assim tomadas de medo de criar os seus filhos, porque assim é tanta regra, é tanto determinismo, é tanta né, que na verdade o que acontece os pais, nós estamos nos tornando amedrontados diante da maternidade. A gente tem medo dos nossos filhos. A gente tem medo de estragar os nossos filhos com qualquer coisa. Então não pode ser assim, gente. Então assim, até no trabalho que eu realizo com as famílias, e Marina tá aqui, se isso estiver acontecendo com você, puxa a minha orelha, né? Então assim, eu trago as orientações, eu trago os caminhos que vão ser importantes de vocês seguirem, mas assim, gente, isso não pode ser uma regra determinista. Então assim, se a coisa estiver bagunçando o seu coreto, levanta a mão e fala assim, ei Ana, peraí, né, menos. Porque tem que ser assim, gente, tem que ser assim. A gente tem que definir qual é o nosso maternar. A gente vai pegar a informação, a gente vai pegar as orientações, porque sim, elas são importantes, mas a gente tem que praticar a escolha desse nosso processo. Como a gente quer vivenciar esse maternar? Chega de medo, chega de determinações, chega de determinismo. Claudenice, toda informação é bem-vinda. Admiro esse trabalho lindo e dedicado, já aprendi bastante com você, parabéns. Ô, querida, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Mas eu deixo aqui, de novo, aquele reforço que eu digo para vocês assim sempre. Se eu estiver saindo do trilho, puxa minha orelha. Por favor. Né? Porque assim, eu não posso estar falando com vocês, mães que são, e trazer para vocês mais determinismo. Chega disso, tá bom? Então assim, vamos dar nome certo para as coisas. Todas as criações, todo maternar é com apego, né? Então assim, queira você praticar aquela regra ou não, nós estamos aqui para estabelecer vínculos com os nossos filhos, vínculos reais, afeto, amor, carinho com os nossos filhos. Então assim, se você está se sentindo em privação de sono, que você está muito cansada, exausta, isso está mudando o seu ânimo, a sua capacidade de se conectar com seu filho, você precisa de ajuda. Não negue isso. Né? Porque isso não vai fazer bem para você. O tal do vínculo que todos nós queremos construir, ele não vai ser estabelecido se você tiver em frangalhos, ok? E outra coisa que eu peço também para as pessoas, assim, apoio às mães que estão do seu lado, né? Então, assim, menos julgamento. Às vezes uma mãe pode ter uma escolha por um caminho que não tem nada a ver com o seu, nada a ver com o seu. Então, assim, respeite. Né? Isso faz parte do maternar dela, é dela aquilo. Ela está construindo aquilo com o filho dela, né? Então a gente precisa também ter um pouco mais de sororidade materna. Quem mais está aqui? Elaine, informação é tudo mesmo. Nossos pais não tinham isso à disposição? Não tinham. Hoje eu estava ouvindo um podcast muito legal que reforçava isso, né? Quando a gente tem filho, é aí que a gente se dá conta do tamanho da roubada que foi para os nossos pais, né? Que a gente tem uma mania de olhar para os nossos pais como se eles fossem super-heróis, como se eles soubessem tudo. Gente, aí quando a gente tem filho, a gente fala assim, meu Deus do céu, então é assim? Então é desse jeito que a coisa aconteceu também com eles, né? Então eles também não tiveram preparo de nada. Foi tipo assim, ó, chega aí, pega e toma e faz qualquer coisa com isso. E não tinha essa orientação, não tinha informação.
né? Hoje a gente está vivendo um excesso de informação, é verdade? Mas a gente pode e deve filtrar isso tudo a nosso favor, dar o bom uso à coisa, né? Porque assim, a informação tá aí para isso, para a gente fazer bom uso. A gente não precisa ser sufocado e soterrado por ela, tudo bem? Então cuidado com as fontes do que vocês leem, cuidado com os nomes bonitos que as pessoas estão dando para um monte de coisa hoje em dia aí, e na verdade é um discurso vazio e que deixa a mãe abandonada, tá? Presta atenção nisso que é importante. Luana, maravilhosa. Ô, minha gente, vocês que são. Eu adoro, esse espaço aqui é nosso, vocês sabem disso, né? Tem que ser nosso. Então, assim, vamos tratar sempre disso. Mas eu tava falando, então ainda sobre o negócio dos pais. Então, assim, a gente tem uma outra tarefa delicada hoje no nosso maternar, que é o seguinte, que é um exercício que eu tenho, que todo dia eu fico assim, Ana, presta atenção, que é assim, a gente hoje está nesse volume de informação, né, de acesso, a gente hoje pode ter informação de tudo que a gente quiser na vida. Aí a gente vai se informa, entende, aí escuta um discurso tão importante sobre disciplina positiva, né? Sobre a importância da não punição, da não agressão, de não bater nos filhos e tal. E tudo isso com razões, né? Do porquê disso tudo. E aí, de repente, você olha assim para os nossos pais que eram de uma outra geração e que praticavam outras coisas e fica com aquele olhinho meio de julgamento. E é difícil pra caramba nessa relação, porque assim, a gente se relaciona com o nosso filho, mas a gente também precisa se relacionar com os nossos pais, né? E aí os nossos pais estão lá, às vezes, querendo contribuir na educação que a gente tem com os nossos filhos e, meu Deus, que chabu que dá. Porque muitas e muitas vezes eles vão vir com aquela percepção que eles tinham lá na nossa época, só que a gente não vê mais sentido naquilo, porque muita coisa mudou. Só que ao mesmo tempo, se a gente tem aquela postura de que assim, ai, pelo amor de Deus, não se interfira. Ó, não fala nada, não. Não fala nada porque você não sabe, né? Porque tudo mudou, não é mais nada disso e tal. Também não é nada bacana, porque ele vai olhar e vai pensar assim, mas eu eduquei você, né? Então será que deu tão errado assim? Será que o que eu fiz foi tão ruim assim? Olha pra você. Então, além de tudo que a gente faz hoje, a gente ainda tem que exercitar também esse olhar de muito respeito com os nossos pais, mesmo que eles tenham feito tudo diferente do que a gente está tentando fazer hoje e que eles estejam, às vezes, até interferindo no nosso processo. Mas a gente tem que fazer esse jogo ali de equilíbrio, que é de olhar para eles e falar assim, olha, muito obrigada pelo que você está trazendo, é muito positivo isso, mas eu vou tentar fazer de um outro jeito. Agora é difícil isso, né? Na prática do dia a dia. Ou como é difícil. Mais uma tarefa da nossa geração cobaia que somos. Mas que bom que estamos exercitando esse novo olhar, não é mesmo? Pois é, gente, que mais? Quem mais traz aí contribuições? Enquanto isso, eu vou falando com o povo aqui. Oi, Renata. Paloma, tudo bem? Jéssica. Ih, gente, mas tem muita gente boa aqui. Fernanda, Edilaine, Ariane. Oh, que gente boa. Aninha, Ivone. Vamos lá, gente. Me digam se vocês querem falar. Débora. Ô, Nath, quanto tempo? Priscila. Eita, que tá cheio de gente boa aqui. Vamos lá, gente. Me fale aí se vocês têm mais algum ponto a trazer, se vocês têm alguma dúvida. Vamos lá. Meu bebê tem 3 meses e muitos despertares noturnos. Às vezes de 1 em 1 hora, já verifiquei, não é fome, fralda ou dor. Pode ser da idade mesmo ou estou fazendo algo errado. Então, Aline, eu sempre falo, né? É muito difícil a gente falar assim, com uma frase como essa, porque a coisa é mais complexa do que isso, tá? Mas assim, o que é importante você saber? O bebê no primeiro trimestre, ele realmente tem um padrão de sono bem diferente ainda, né? Que é um sono polifásico, um sono muito picadinho, que não faz muita distinção entre o dia e entre a noite. Então, assim, não é esperado que o bebê faça mais de 3 horas de sono contínuo, seja de dia ou seja de noite. E nessa fase de 3 meses para 4 meses, ainda tem uma regressão de sono. Olha que loucura, né? Você fala assim, mas Ana, ele ainda não atingiu nenhum bom padrão, como é que vai regredir o quê se já tá ruim? Mas enfim, dá uma mexida mesmo. Então, o que é importante você saber? Você precisa primeiro entender como que é o soninho,
qual é a recomendação de soninho para o bebê nessa faixa etária, para você entender assim, olha, será que ele está descansando o quanto que precisa durante o dia? Porque assim, você já guarde isso aí na sua cabeça. Quando a gente está falando de bebês e crianças pequenas, o dia define a noite. Não tem como fugir dessa regra, tá? Então assim, presta atenção nisso, porque assim, é mandatório. O dia define a noite. Então você vai ter que ver, as sonecas estão rolando do jeito que deveria, tá tudo tanto em tempo quanto em intervalo. Importante acontecer isso. Além disso, tá tendo atividade na medida certa? Como é que tá o estímulo? Tá tendo muito estímulo ou não? Como é que você tá fazendo o bebê dormir? Esse tipo de preocupação de fazer o bebê dormir, né? A gente começa a ficar mais atento justamente aí nessa transição de 3 para 4 meses. Porque até 3 meses, gente, não tem jeito, né? É muito pituco. Então assim, aí bebê dorme no peito mesmo, bebê dorme no colo mesmo e não vai ter muito jeito. Mas quando vai entrando ali no segundo trimestre, não é que você vai botar ele no berço para fazer ele dormir lá, não é isso, tá? É você começar a ficar mais atenta para falar assim, opa, tá mamando aqui? Quando é que já fez uma mamada efetiva? Quando é que já parou? Quando é que tá com soninho? Quando é que já dormiu? Porque você vai precisar começar a construir uma coisa que é muito importante. Peito, colo, chamego, tudo isso para dar o soninho maravilhoso. Agora, no momento em que for dormir, você vai precisar interromper esse recurso para estimular o bebê cada vez mais e despertando o interesse pelo famoso dormir sozinho, tá? Mas isso se dá dessa forma, não é colocando um bebê lá de 3, 4 meses no berço e falar assim, agora você tá na hora de você dormir sozinho. Não, é através desse olhar primeiro e esse exercício. Até onde eu estou contribuindo para a sonolência e quando é que eu estou fazendo dormir daquele jeito. Tudo bem? Porque quanto mais cedo você começar a prestar atenção nessa história e começar a exercitar esse processo, melhor será. Durante o dia é muito difícil ele dormir. Ele faz alguns cochilos de 30 minutos, ele briga muito com o sono. Então, nessa faixa etária também ainda tem uma sonequinha mais picada, tá? Nesse caso, você tem que prestar mais atenção ainda no tempo em que está acordado do que o tempo de sono. À medida que você se aproximando de 4 meses, aí você começa a ficar ligada na duração também. Porque assim, o ideal, gente, é que uma soneca tenha a duração pelo menos de um ciclo de sono. E qual é o ciclo de sono de um bebezinho pequeno? Varia de 45 minutos a 1 hora. Tá? De tempo de sono. Então, o que acontece? Se o bebê faz uma sonequinha de menos do que 1 hora, ou assim, né, 45 minutos numa boa vontade, significa que ele não teve a chance de fazer um sono reparador. O que isso quer dizer, Ana? Quer dizer o seguinte, que ele dormiu um pouquinho, ele blindou um pouquinho ali o cansaço, mas ele não tirou daquele sono todo o reparo que ele precisava. Ou seja, ele ainda vai acordar um pouquinho cansado, né? E aí o que vai acontecer? Provavelmente vai ter mais dificuldade na próxima soneca, provavelmente a próxima soneca também vai ter uma duração curta e provavelmente o final do dia pode ser mais tenso, com mais probabilidade daquele fenômeno lá que chama a hora da bruxa, né? Que é um choro incontrolável, aquele bebê mais nervosinho, que nada calma, pode ainda ter mais despertares na noite. Então, tudo isso está relacionado ao cansaço e o famoso efeito vulcânico, que a gente tem que começar a evitar desde a primeira hora do dia, tá? Que mais, gente? Temos 7 minutos ainda. Quem traz mais alguma coisa aí pra gente comentar? Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Se alguém aqui tiver interesse, então, de ver como é que é essa história dessa consultoria e quiser avançar nessa conversa, me manda uma mensagem aqui, um direct aqui depois dessa live, que a gente vai ver, que aí eu agendo com vocês uma call que é gratuita de meia horinha, mando uma proposta para vocês detalhada, tá? Para vocês entenderem. E vou avisar uma coisa para vocês aqui, ó. Quem entrar em contato comigo até meia-noite de hoje vai ter uma promoção especial. Vai ter direito a um desconto de 20% numa consultoria contratada para agora. Mas só quem entrar em contato comigo pelo direct até meia-noite de hoje, tá bom? Prestaram atenção? Então, assim, hoje
Quem entrar em contato comigo depois dessa live até meia-noite pode gozar de 20% de desconto na consultoria, que é um prêmiozinho que eu tô dando para quem está aqui firme e forte comigo acompanhando essa live. Vamos lá, Lu. Lu, ele tem 7 meses, também faz sonecas de 30 e acorda a noite toda. Então, 7 meses... O bebê já está num outro padrão de sono, deveria já ter entrado em outro padrão de sono. Então isso significa que o bebê precisa estar fazendo pelo menos 3 sonecas por dia. Essas sonecas precisam ter no mínimo 1 hora de duração, mas o bebê tem uma necessidade que varia ali em torno de 3,5 a 4 horas de sono por dia, somatório das sonecas, né? Cuidar com os intervalos, porque aí sim você vai estar blindando esse cansaço para a noite. Então assim, bebê que chega muito cansado da noite, muitos despertares. Aline, ele também gosta muito de chupeta e percebi que durante esses despertares ele fica desesperado pela chupeta. Será que ele já faz uma associação negativa? Eu acho, Aline, é difícil falar mais uma vez, né? Mas eu acho que a sua pergunta já carrega uma intuição de resposta. Então vamos lá, se o bebê tá com a chupeta, ele não tem condição de repor a chupeta sozinho. Toda vez que a chupeta cai, ele acorda e ele chora, 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 até que alguém vai lá e coloca a chupeta na boca. Então isso, sem dúvida, a gente está trazendo um recurso externo, é um auxílio externo para ele, né? Então, assim, na verdade, isso é uma coisa que merece ser avaliada assim, para tentar ver como que esse bebê pode ter um pouco mais de autonomia nesse processo, tá? O que mais? Então, vamos lá, ó, gente, vocês estão ligados aí, hein? Eu quero ver todo mundo, quando terminar aqui agora, me mandando mensagem lá no direct até meia-noite. 20% de desconto. Gente, 20% hoje em dia é muita coisa, né? Não sei se vocês sabem disso, mas é muita coisa. Oi, Leandra, minutinhos finais. E aí, gente? Mais alguma coisa? Oi, Maitê, tudo bem? Tati, meu tem 7 meses, faz 2 sonecas de 1 hora de dia, mas à noite ainda desperta de madrugada. Não sei se é fome, mas ele acaba mamando. Então, gente, existe hoje em dia uma crença que veio lá de muito tempo atrás, assim, bebê acordou é porque tá com fome, bebê acordou é porque tá com fome. Então, assim, para que você tenha certeza disso, eu te pergunto o seguinte, como é que está a amamentação, como é que está a alimentação durante o dia? Tá acontecendo tudo muito bem, o bebê tá ganhando peso, tá crescendo, como é que tá esse processo? Tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá tudo direitinho? Então, gente, provavelmente ele não está com fome, né? Só que assim, a gente tem essa mania de achar que a causa dos despertares é fome. Só que não é por aí. Ah, mas toda vez que ele acorda, ele vem pro peito e dorme, né? E mama. Meu amor, mas você tem que avaliar o seguinte, qual a idade do bebê? Ele tem 7 meses, tudo bem, ele tem 7 meses. Ainda é esperado que ele acorde, que ele amamente de noite. Pode acontecer sim. Agora, quantas vezes está acontecendo? 1 vez, 2 vezes é uma coisa. Agora o bebê acorda 5, 6 vezes na noite para mamar, você já tem que começar a avaliar. Como é que tá essa mamada? Nas 5, 6 vezes que ele vem pro seu peito, ele mama de verdade? Não, Ana, ele bota o peito na boca, faz assim, ó, 3 vezes, ó, e dorme. Então, na verdade, ele não tá buscando aquele recurso como uma alimentação, ele tá buscando aquilo como um indutor de sono, tá? Então aqui, Elaine, eu tenho só mais 1 minuto. A pediatra da minha bebê 1 ano recomendou colocá-la para dormir às 9 horas para poder mamar e dormir direto. Porém, dorme às 19h30, sente sono neste horário e acorda para mamar. Elaine, eu não entendi muito bem. Assim, na verdade, ela faz uma soneca às 7h30 e depois dorme às 9 horas, ou na verdade, 7h30 já é o sono da noite, né? Porque se tiver um ano de idade, bebês até 1 ano de idade, também é esperado que acorde pelo menos 1 hora da noite. O que você pode tentar fazer ainda, não sei, né? Porque já tem 1 ano, mas enfim, seria tentar uma mamada dos sonhos, se você achar que vale, ou então esperar para ver o que é. E caprichar sono noturno, tá? Então vai dormir 7h30 da noite. Como é que tá a alimentação do dia? Capricha nisso. Faz uma mamada bem nutritiva antes de dormir e observa como é que tá acontecendo isso. Se acordar de madrugada, dê uma mamar, não tem problema amamentar de madrugada, gente. O que vocês não podem deixar é dormir no peito.
Isso que não pode deixar. Então você pode dar mamar 20 vezes se você quiser, mas você não pode deixar dormir no peito. E aí, se você zelar por isso, provavelmente os despertares vão diminuir, porque o bebê não vai estar construindo mais essa associação, tá? Gente, 30 segundos. Amei esse nosso papo. Eu sempre gosto, né? Então, assim, amei esse nosso papo. Foi muito bom. Sabem que depois de 24 horas o vídeo vai estar lá no YouTube. Come muito bem às 18, mas não sente fome cedo. Mas você tem que regular isso durante o dia para olhar tudo, tá? Mamada, tudo. Bom, 7 segundos. A gente se vê por aqui. Não esqueçam da promoção até meia-noite via direct, tá bom?